Bom dia! Mais uma sexta-feira estamos aqui. Sextou, gente, sextou com conteúdo, mas antes de tudo, a gente tem que falar com quem paga a conta. É, é a parte mais importante. Então, vamos à toca. Gente, a toca é um espetáculo. Quem não conhece, por favor, vem. Clica, toca, busca, Guga, faz o que der, porque é o canal. Aqui a gente faz podcast, a gente faz live, a gente faz curso, a gente tira foto, a gente faz. Fica rico. Quer ficar rico? Vem aqui pra Toca. É o canal. Por favor, solta aí, DJ. A Toca. Estamos de volta e hoje a gente vai ter um overdose de saúde. Será muito bom. Estou com dois doutores aqui da Clínica Oasis, que é um lugar espetacular ali em Almirante Tamandaré. E agora, por primeiro, eu vou estar falando com o Israel Kleina. Ele é fisioterapeuta, osteopata, inventor da técnica Kleina, que nada mais é que um tratamento de aderências pós-cirúrgicas. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Verônica. Bom dia a você, querido espectador. Poxa, é bem legal estar aqui. É uma coisa que eu anseio muito, é falar para as pessoas assim, ó, com o peito aberto, o quanto é importante fazer o procedimento cirúrgico, que é um procedimento terapêutico, curativo, Uhum. muitas vezes, mas digamos assim, o processo de cicatrização e a alta não é o fim. Existe algo que deve ser feito depois de todo esse procedimento terapêutico. E esse algo é a liberação das aderências. Eu não sei se você já ouviu alguém comentando num bate-papo assim: poxa vida, depois da cirurgia aconteceu essa ou aquela alteração, eu fui no médico e o médico falou que é assim mesmo. Eita. Pois é justamente sobre esse é assim mesmo que eu quero falar com você. Eu não sei se vocês que estão assistindo a gente já fizeram uma operação, né, eu já fiz. E, claro, quando você vai mexer com o corpo é muito importante, porque é a nossa casa, né, a nossa primeira casa é o nosso corpo. Então, óbvio que eu procurei o melhor cirurgião, né, óbvio que eu tratei da minha saúde antes da cirurgia, cuidei da minha agenda, de uma opção de coisa, porque a gente precisa de descanso, e o que o doutor falou para mim foi imprescindível. A cirurgia vai depender mais de você, não só de mim, mas de você também. Quer dizer, do repouso, de tomar o medicamento de uma forma correta, sabe, eu tive que dormir, assim, de costas durante, sei lá, uma semana, 10 dias, 20 dias. Tive que usar sutiãs e cintos e coisa arada e sabe assim? Mas fiz exatamente o que o médico mandou, sem titubear. E claro, na época foi uma outra, drenagem para poder circular os líquidos e tal, mas tenho feito essa aderência aí, porque realmente é muito boa. Mas me fale, doutor, por que a fisioterapia? Porque a fisioterapia. Eu quero falar um pouquinho da minha vida. Por favor, fica à vontade, o microfone é todo seu. Hoje a gente vive uma época
bem diferente do que vivíamos há algum tempo atrás. Eu não vou falar a idade, porque senão pega mal aí para os nossos... Tem os- problema, eu não tenho problema nenhum com idade. Pois é, mas há algum tempo atrás, quando se falava a informação era muito mais restrita. Sim, há E 20 anos já. isso, há 20 anos atrás. E a molecada lá, os adolescentes, normalmente eles, no momento de entretenimento, era o quê? Ver um filme na TV aberta. E Uhum, sempre tinha a sessão da tarde. E tinha aqueles filmes de karatê, kung fu, e sempre o mocinho dava aquele cleque. uhum. E o bandido, ele morria. E em determinado momento, na adolescência ainda, alguém falou para mim: Israel, sabia que existe uma terapia que faz esse cleque? E ao invés das pessoas estribucharem, como a gente vê no filme, as pessoas ficam bem. Na verdade, ela entra muito ruim na sala do terapeuta e sai completamente transformado. E quando eu tive essa informação, assim, mudou, deu aquele brilho, aquela chama que enche o coração da gente, e eu sabia o que eu queria da minha vida. Que legal. Com 18, eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade Uhum, chamada Resende. uhum, Quando eu fiz 18 anos, quando eu fiz a maioridade, eu fui para a cidade do Rio de Janeiro para mim fazer um curso de massagem terapêutica. uhum. E assim, o final era meio frustrante, que eu massageava, 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 e aí? Aí o pessoal, ó, melhorou, mas Continua. pois é. E isso aí sempre me frustra, essa sensação de Uhum, mais. E eu sempre procuro, é assim, me aprimorar para que esse mais não aconteça. uhum, Bom, eu vim depois de uns 2, 3 anos, eu acho que tinha uns 20 anos de idade, vim aqui para a região metropolitana de Curitiba, estava tendo um curso intensivo com um massagista do Rio Grande do Sul. Eu lembro até o nome dele até hoje, professor Rubens Balestro. E ele, no decorrer da exposição da técnica de massagem que ele desenvolveu, ele falou o seguinte: gente, para nós, massagista, a fisioterapia não tem muito a acrescentar, porque ela trabalha com a atividade física e com o aparelho. O que ela tem a acrescentar para nós é o estudo de anatomia, fisiologia e biomecânica. uhum, E eu pensei, poxa, eu quero ser um massagista de excelência. Então eu vou fazer fisioterapia para me aprender anatomia, fisiologia, biomecânica, mas o resto não me interessa. uhum. Só que no primeiro ano de faculdade, eu me encontrei, através de literatura, com a osteopatia. E eu pensei, olhei aquilo de lá, tudo que a osteopatia fazia, eu via assim, poxa, mas é isso que eu quero fazer. Então eu decidi fazer fisioterapia por causa da osteopatia. Encanta, né, chega uma Pois hora é. que você dá um clique, você fala: "É isso". Então, Do aí jeito que você pode ajudar o mundo, do jeito que você pode se sustentar, sustentar sua família e ajudar pessoas, né. pois é, isso aí, então a osteopatia, a fisioterapia e a osteopatia chegou na minha vida dessa maneira. Mas tem um pouquinho de história ainda. Eu fiz 3 anos por uma escola chamada Escola de Osteopatia de Madrid, só que no decorrer desses 3 anos eu conheci a minha esposa, começamos a namorar, decidimos nos casar e aí eu decidi trancar a matrícula. Uhum. Quando eu ia voltar, veio o primeiro filho, depois veio o segundo filho, Eita. depois de 3 anos. Daí, depois do segundo filho, a gente providenciou para que não viesse mais nenhum. E aí, quando eu fui voltar, eles falaram: Israel, passou muito tempo, vai ter que voltar para o zero. Uhum. Eu pensei, poxa, 3 anos, voltar para o zero, eu vou ouvir a mesma história, mas por outra boca. Daí eu fui para uma outra escola chamada Escola Brasileira de Osteopatia. Então, fiz 4 anos e meio, me formei. Hoje tenho essa formação em osteopatia. E essa técnica nova que você inventou? Pois é, a técnica nova é uma mistura de toda a minha vida. Uhum. A base para avaliação é a osteopatia. A base para o tratamento é uma outra técnica chamada manipulação facial pelo método Steco. É a base para o tratamento. Mas só que eu não sigo a metodologia do Steco de avaliação, assim, só o tratamento, só a manobra, a manipulação
que a gente, assim, agregou. Então, a osteopatia me acrescentou em quê? Palpação, sentir. Eu consigo sentir as restrições mais profunda que existe. Entendi. Você apalpa as pessoas num jeito Isso. mais, assim, Como osteopata, lógico, né, e daí você sente ali o que tem o problema, aí sabendo que tem um problema porque a pessoa não sabe, e daí sabendo ali, aí você massageia com outra técnica para você poder dissolver aquilo, isso, e daí dá o alívio na pessoa. na hora. Então, alívio da dor na hora. Alívio, assim, não da dor, do desconforto. Porque interessante que eu acho que poderia ficar um pouquinho mais para frente, mas só dar uma palhinha. Existe alguns tipos de cirurgia que o desconforto não é a dor, é a falta de sensibilidade. Os pacientes me relatam como anestesia. O termo técnico é parestesia. Uhum. Então, as pessoas chegam lá e falam: Israel, poxa, eu tô bonita pra caramba, tô super satisfeita. Normalmente mulher, super satisfeita com o meu corpo, alto astral, assim, lá em cima, mas só que altera, a sensibilidade ficou diferente. Então, eu costumo dizer o seguinte: nesses casos, é como se ela oferecesse aquilo que ela tem de melhor, mas ela não recebesse nada em troca. Por quê? Porque a sensibilidade é completamente alterada por causa das aderências. Interessante que tem como resolver isso aí. Que legal. Então cirurgias de mama ou cirurgias de quais outras partes do corpo que você acredita que dá isso? A, a cirurgia é rejuvenescedora da face, Uhum. então as pessoas ficam com essa região aqui com a sensibilidade muito, mas muito alterada, e a abdominoplastia também é outra que altera muito a sensibilidade. Ele já tinha me explicado esses dias, eu achei bastante interessante. É porque fica um vão entre o órgão e a pele. Daí ali, eh gruda, né, não É, sei, é, endurece, sei lá, alguma palavra assim mais popular, né. E ele vai dissolvendo para que aquilo se saia no sangue, na urina, sei lá, entre para o corpo de alguma forma, e é isso que dá, essa interessante, só de um jeito mais popular, mas não é grotesco, assim, um jeito mais, eh, talvez entendido por poucos, né, que é pra não sei, né, mais popular, é. para que as pessoas entendam. Eu achei interessante isso, porque é importante, a gente não sabe que ali no corpo vai endurecer um sangue ou uma vitamina, uma coisa qualquer, e isso vai te trazer dor, vai te trazer uma, né, uma coisa ruim. É. Eu posso falar, assim, eu vou tentar ser bem, usar uma linguagem bem tranquila, mas eu preciso para o nosso ouvinte, nosso espectador, Uhum. ele entender bem, eu vou ter que falar um pouco de Por o que favor, acontece. por favor, Pode vamos ser? lá, pode ir lá. Então tá bom. Então vamos imaginar que na hora do corte cirúrgico, o que acontece? Cortou, aí a célula ela fica aberta. E ali dentro da célula acontece a vida está ali dentro. Então são muitas células que vai formar um tecido, um conjunto de tecido, um contribuindo, trabalhando de maneira harmoniosa para que a vida real aconteça. Uhum, Mas dentro da célula tem todos os elementos para a vida, assim, estar de maneira muito clara. uhum. Só que esse ambiente riquíssimo, ele é propício para proliferação de bactéria também. Vírus. A gente sabe que vírus, bactéria, ela se desenvolve dentro da célula. Ela degrada a célula porque ela quer alguma coisa que tem ali dentro. Uhum. Então, o que o organismo faz? Primeiro, na própria célula tem alguns elementos que se explodem e ela começa a degradar a própria célula ali. E o resto daquela degradação, a gente chama de produto metabólico. O resto daquela degradação, ela vai cair na corrente sanguínea. E ela vai ser como se fosse um sinalizador químico que vai atrair todas as células do sistema imunológico
para poder evitar que essa célula, a proliferação de bactéria, de vírus, de algum órgão estranho. Uhum. É como se fossem os soldadinhos, É né? o soldadinho. E aí, junto com aquelas células que vêm para aquela região que houve o corte, existe uma outra célula, chamada fibroblasto. O fibroblasto, ele vai começar a produzir uma proteína chamada colágeno, e o colágeno é que vai fazer as duas bordas grudar. Uhum. Então, uma borda que foi cortada, então o médico mexeu lá dentro, agora o que vai grudar é justamente o colágeno e vai formar o tecido cicatricial. Problema. O problema é que o médico abre, limpa o que tem que limpar, só que tem um monte de célula, de tecido em volta ali, que não sofreu agressão nenhuma e que não tem necessidade de cicatrização. Só que ela acaba cicatrizando junto com aquela célula que foi danificada, Uhum. junto com aquele tecido que foi danificado, e isso vai gerar, eu costumo chamar o seguinte, lá do interior do Rio de Janeiro, uma maçaroca. Maçaroca, já É, ouvi. Que gostoso. maçaroca. Maçaroca eu acho que vem do pessoal que faz paçoca, que Uhum. soca primeiro o amendoim, depois joga um pouco de farinha de mandioca ali no meio, açúcar, daí vira aquela maçaroca. Sim. Então vira uma maçaroca de tecido, tudo grudado ali. E no meio desses tecidos todos, existe os tecidos sensoriais. Então, existe vasos que passam ali no meio. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a aderência, ela gera 3 tipos de alterações básicas que vai alterar praticamente tudo dentro do nosso corpo. Quais as alterações? Primeiro, alteração mecânica. Então, ocorre limitação de movimento. E essa limitação de movimento pode gerar uma série de outras alterações, tá? Claro, porque você vai usar mais o outro braço, daí E, vai. não, mesmo aqui, ó. Então, digamos assim, ó, aqui está aderido. Aqui está aderido o nosso Câmera. espectador. Só que eu tenho uma necessidade de movimento para me fazer isso aqui. O que vai acontecer? Um monte de elementos vai ser comprimido ali, primeiro, e segundo, essa compressão pode começar a gerar um atrito que vai gerar tendinite, aí começa as dores, e a pessoa às vezes não sabe o que aconteceu. Então, às vezes, uma batida, uma pancada, puf, na infância, caí de bicicleta, bateu o guidão aqui, eu estou falando isso porque aconteceu com meu filho, tá? Uhum. Bateu o guidão aqui, ficou aquela mágoa aqui no primeiro momento, mas com o tempo passa, só que houve uma ruptura, ruptura lá da célula, a célula se rompeu Uhum. e houve um processo de cicatrização. Então ficou roxinho um pouco, não, já passou, já passou. Mas só que essa cicatrização pode ter gerado uma aderência, que vai alterar bastante o movimento do corpo. Que loucura. Pois é. Uma coisa que parece simples, que é imperceptível aos olhos, talvez esteja trazendo outras dores e outras doenças e outros problemas. É. Como é importante a gente ter atenção com o corpo, né? Aham. Como é importante a gente ter atenção com as coisas, com o jeito que a gente trata ele. E pode acontecer um acidente, né? Todo mundo que anda de bicicleta é possível Tá de. sujeito, Tá né? sujeito, exatamente. Mas interessante, gostei disso. Olha, é uma explanação interessante. Já tivemos o nosso primeiro aprendizado, que a gente tem que cuidar com tudo. Não é porque parece que passou, não tem aquela coisa de quando casar Sara, não. Tem que resolver agora. Com certeza. Agora, por exemplo, isso aí, esse princípio pode ser aplicado para um monte de coisa. Por exemplo, torção de tornozelo. Estou andando, torci o tornozelo, foi aquela coisa terrível. Aí ficou um pouquinho inchado ali. Se teve inchaço, teve inflamação. E com certeza vai ter todos esses problemas aí. Legal. Obrigado. Entendi. Interessante. E fale das 3 fases. Pois é, essa aí é a primeira alteração que acontece, a mecânica. Segunda alteração, vascular. Então, o processo de cicatrização, ele vai comprimir um monte de músculo, de tecido e vai juntar ali, vai grudar. Só que ali no meio passa vasos.
Interessante. Uhum. Então, por exemplo, mulheres que fazem cirurgia de mama, às vezes precisam fazer o esvaziamento dos linfonodos. E uma das sequelas que pode acontecer é o quê? Inchaço no membro superior. Então, Porque está entupido o linfonodo. porque está entupido o linfonodo. Não porque está entupido, porque a via da linfa ela foi cicatrizada e aí Perdeu a criou uma função. barreira mecânica ali. Não é que Uhum. perdeu a função, criou uma barreira mecânica. Uhum. É interessante, ô Verônica, o tanto de mulheres que eu atendo e que tem essa função assim, ó. E interessante que a gente depois pode até falar um pouquinho sobre cirurgia de mama. Sim, por favor. É, Muito me interessa. assim, a cirurgia de mama é muito traumática. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer não, mas tem na literatura isso, que as mulheres se sentem muitas vezes mutiladas por causa dessa cirurgia. Sério? Sério. Mas quando põe também? Oi? Quando põe? Não, quando cirurgia de mama, mastectomia, quando tem um câncer, tira um Ah, pouco, sim, com aí certeza. ela se sente mutilada. Então, quando acontece isso, o processo de cicatrização, por causa do linfonodo, ele cria essa barreira e toda vez que ela vê o braço, toda vez que a mama dói, ela lembra daquela mutilação. Então, é como se fosse uma tortura Diária. recorrente, diária, o tempo todo. Mexeu, doeu, ai caramba, é por causa. Ai, e aí vem toda aquela sensação, aquele trauma do pré-cirúrgico costuma acompanhar as mulheres. Tanto que é tão grave isso que existem associações para mulheres que fizeram cirurgia de mama. Existem muitas associações no Brasil. Tanto para tirar o câncer, quanto para a parte de estética. Isso, porque a estética também dá o mesmo problema. Com Só não com o trauma, né? Mas com o linfonodo entupido. É isso aí. As duas situações, ela gera esse desconforto. Então, Então, mulheres, prestem atenção. Se você teve algum problema de saúde, teve que operar, é importante fazer essa, sei lá, desmembrar esse linfonodo. E também quem fez cirurgia estética também. eu costumo dizer o seguinte, que a cirurgia de mama, eu esqueci o que eu ia falar agora. Desculpa. Tá. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta, aproveitar, que daí também vou esquecer. De quanto em quanto tempo é importante fazer esse procedimento para quem fez a cirurgia? Boa pergunta. Tanto curativa quanto de estética. Olha só, o ideal seria depois de 3 meses, todo procedimento cirúrgico fazer parte do protocolo, tá? O ideal. Depois de 3 meses de toda a cirurgia, as pessoas fazerem essa liberação das aderências. Depois de 3 meses. Por quê? Porque nesse período a cicatriz ela está madura e ela consegue, a gente consegue como terapeuta trabalhar aquela cicatriz sem gerar risco de ela De se abertura. romper, entendeu? Porque isso é importante. E outra coisa, depois de 3 meses, só que, imagina só, o nosso corpo tem pele, 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 depois tem uma cicatriz, pele, 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 pele. Então, aquele tecido, ele passa a ser um tecido um pouco disfuncional. E com o tempo, essa disfunção vai alterar um pouco a mecânica do corpo naquela região. Então, 2 opções. Ou fazer atividade física de forma regular e de maneira que trabalhe aquela região para manter a mobilidade. É importante isso, manter a mobilidade do tecido, primeiro. Agora, eu tenho uma vida muito corrida, muito agitada e eu não tenho tempo para isso, que é uma pena se isso aí acontecer na sua vida, tá? Então, eu não tenho tempo. Então, de quando em quando você vai ter que tirar um tempo para você ir no terapeuta e fazer aquela liberação. Por quê? Porque daí você vai dar funcionalidade de novo para aquele tecido. E o alongamento ajuda? Ajuda, com certeza. Todo tipo de terapia, Olhar para o corpo. de movimento. Na verdade, a gente precisa manter os limites de movimento. Interessante.
Por quê? Porque senão o corpo Atrofia. ele é meio preguiçoso. Então, opa, só tem necessidade de pegar as coisas aqui, então Por que que eu vou fazer? por que que eu vou manter isso aqui? Faz sentido. Entendeu? Uhum. Então, o corpo ele vai diminuindo a amplitude de movimento, porque eu não estimulo essa amplitude. E eu costumo dizer o seguinte: movimento é vida. Movimento é vida. Você Uhum. tem que se movimentar, ok? Então tá bom. E não custa nada, né? O chão é de graça. Com certeza. Agora tem um terceiro. Eu tenho um amigo, desculpa interromper, eu tenho um amigo que ele faz alongamento na cama antes de levantar. Bacana. Aquela respiração, sabe? Aham. Aqui tem um nome para ela, eu não sei dizer qual, mas é um processo para oxigenar o cérebro, Aham. alimentar o cérebro, né? Legal. E também faz o alongamento nos braços, do tronco e das pernas, antes de levantar, antes de pegar celulares e fazer qualquer coisa. Eu achei genial, porque daí você não tem o tempo, você já colocou aquilo na tua rotina. É verdade. Antes de começar o seu dia. Agora eu falei sobre limitação de movimento, eu falei sobre alteração da vascularização. Todo o processo de vascularização ele pode ser alterado por causa das aderências. Mas só que tem um terceiro elemento aí que esse é que traz as pessoas até mim, que é a alteração da sensibilidade. Então, fez a cirurgia, processo de cicatrização, ali no meio tem neurônio. E o neurônio ele vai dar informação para o meu sistema nervoso central. Informação de quê? Olha só que interessante. Por exemplo, a cirurgia estética normalmente é uma cirurgia mais superficial. Então, ela normalmente pega mais o axônio. O que é o axônio? Então, tem o neurônio é um filete comprido, tem ali a região onde tem o corpo do neurônio, tem corpo aqui, o axônio, que é aquele prolongamento, e Tinha um tem os filetezinho. receptores. Sim. Então, se a cicatriz acontece no axônio, que é aquele prolongamento, o que acontece? O neurônio aqui no corpo, ele recebe o estímulo, ele manda o estímulo, só que o estímulo não chega lá no final para ativar outro neurônio. Então, esse estímulo ele é interrompido, e é isso que dá a sensação de diminuição da sensibilidade. Os pacientes falam anestesia. Por isso que aquela região ali, aonde foi feito o corte cirúrgico, principalmente nas estéticas reparadoras, acontece a diminuição da sensibilidade. Você falando isso agora, doutor, eu me lembrei. E a gente aproveita e já faz consulta aqui online, ao vivo. Quem sabe você também tenha essa mesma dor. Então, né? Estamos aqui com um especialista, vamos lá. Eu com os meus, sei lá, 19, 20, 21 anos, não me lembro, que graças a Deus eu tenho a ótima possibilidade de esquecer as coisas ruins, sabe? Eu tive uma batida de carro e um traumatismo craniano. Eu bati aqui atrás, bem no meio da cabeça, um pouco mais para baixo. E fiquei em coma um dia, fiquei meio lelezinha, uns 15, não me lembro, mas falava coisas, era violenta e falava as coisas que não era eu, sabe? Uhum. Fiquei bem, misturei mundo científico com infância. Eu acordava de manhã e falava, mãe, compra uma lancheira do Mickey para eu ir na faculdade. Opa, como assim? Sabe? É uma coisa bem... Aí eu dizia que eu estava grávida, por isso que estavam me prendendo no hospital. Que, cadê meu nenê? Porque na novela, Ana Paula Arásia, tinham roubado o nenê da Ana Paula Arásia. Aí eu confundia as coisas. Uhum. Tá? Imagine a cabeça da minha mãe achando que eu fosse ficar daquela forma. Mas tinha batido a cabeça. Beleza, fui para casa, tive alta, tranquilo. Mas perdi o olfato. E eu fiz todos os exames, o meu nariz está perfeito. E essa é a explicação que me deram, de que rompeu os axônios. Então não chega mais o sinal, a informação, por isso que eu não sinto mais cheiro. E não estou reclamando, tá? Porque eu tô viva. Então, sentir cheiro menor imagina se eu estivesse cega, ou se eu tivesse andar, ou se eu tivesse muda, né? Outras coisas que daí seria mais complicado. Então, não reclamo, Deus o livre.
Mas é exatamente isso. Interessante, porque o corpo ele é mágico, né? Uma coisa que desfunciona aqui, desfunciona ali e acabou. Mas tem cura? Dá pra gente correr atrás? Com certeza. Nesse caso, dá para a gente correr atrás. No seu caso, rompeu. No caso da aderência, o que, que acontece? Só tem uma parede ali que impede que essa informação continue. Então a gente precisa fazer o quê? Quebrar, Estimular. quebrar essa parede de maneira que essa informação continue de Fluindo. maneira fisiológica. Que E a gente legal. faz isso assim, é impressionante. Normalmente as pessoas que fazem abdominoplastia, a gente faz a liberação e eu falo assim, às vezes eu faço de um lado, daí eu libero de um lado, eu falo assim, palpa, como é que tá? Nossa, Israel, que legal. Aí, palpa do outro. Ué, diferente? E aí a pessoa ela tem essa percepção do quanto que ela está melhorando com uma sessão. Que loucura. Que loucura. E que interessante, né? A medicina é fantástica e a tecnologia aliada com a medicina, os estudos estão avançando e imagina como é bom isso. Legal. Mas fale mais, quero saber mais dessa técnica. Eu soube que teve alguma coisa aí no Covid. Teve. Quer que eu dê um tempo? Fale mais. Não, mas só que eu falei só um aspecto da sensibilidade, que é a anestesia. Só que agora imagina o seguinte, então a anestesia ou a diminuição da sensibilidade acontece no axônio, Tá, certo? No prolongamento. sim. Agora imagina que esse processo aconteça aonde tem o neurônio ali, aonde recebe a dor. Então, tem uma aderência aqui. Essa aderência vai ser já o quê? Um estímulo constante. Um Uhum. estímulo ali, ó. Constante, constante, o estímulo, tá. Aí, se eu pego e dou um mínimo de estímulo, o nosso corpo já vai interpretar esse mínimo de estímulo. Olha só que interessante. Nosso corpo vai interpretar aquele estímulo, um carinho, aí vai interpretar como dor. E normalmente, quando isso acontece? Em que cirurgia isso acontece com muito mais frequência? Agora eu vou voltar naquele tema que eu tinha falado, que é na questão da mastectomia, ou cirurgia de mama para retirada de algum tumor. Essa mastectomia pode ser uma cirurgia total, quando tira toda a mama, ou parcial, quando tira só alguns elementos da mama. E o que acontece? Existe um monte de neurônio que são chamados de neurônio suspensor do seio. Ou, neurônio não, desculpa, ligamentos suspensor do seio ou ligamento de Cooper, porque foi essa pessoa que descobriu esse nome. Então, a mama tem um monte de ligamento, e aí o que o médico faz? Ele faz o corte, tira o tumor, e no processo de cicatrização, está cicatrizando, há uma retração, e todos esses neurônios eles são puxados, e fica ali o tempo todo estimulando esses neurônios de dor que está ali no meio. Nossa, que E é por desespero, isso, imagina. e é por isso que é muito assim, é um desespero para quem está sentindo, Uhum. porque o mínimo é um órgão, o seio é um órgão que assim ligado à feminilidade, ligado ao prazer. Então uma coisa que era para dar prazer, ela começa a dar muita dor, muita dor. Que loucura. Que loucura. E aí, o que a gente faz? A gente quebra esse padrão de aderência, esses ligamentos se desfaz Aí a dor não chega. e a dor acaba. Na verdade, não chega, ali acaba. Por quê? Porque agora o ligamento só está fazendo a função e não tem aquele tecido que está puxando ele, estimulando aquele neurônio o tempo todo. Que loucura. Que loucura. É interessante, ô Verônica. E nossos Telespectador. Os nossos telespectadores, amigos, nossos somos nossos amigos. amigos. É isso aí. Interessante, sabe o que que é? Hum. Eu atendi uma mulher lá na Clínica Oasis, tem uns um mês mais ou menos. Aí eu liberei, daí eu falei: "Palpa". Aí ela palpou. Aí: "Como que tá?". "Nossa, melhorou muito, Israel, que legal". Eu falei: "Agora palpa o outro". Ela palpou, ela falou: "Tá igual".
Que legal, que daí soltou os 2. Não, não é que soltou os 2, é que o que estava bom, que não teve cirurgia, estava igual ao que Estava gerava sentindo a dor dor o também. tempo todo. Uhum. E assim, a princípio ela falou: "Nossa, tá muito bom", mas quando ela palpou, ela viu que estava igual. E interessante, quantas sessões, Israel? Uma sessão, Que legal. uma sessão. E eu já quero até dar uma deixa aqui. Por favor, até 2? É interessante esse tipo de programa, por quê? Porque existe um vácuo. Eu sei que os médicos ele têm interesse em proteger os seus clientes e eles não vão entregar eles para aventureiros. Mas do outro lado, existem as pessoas que estão sentindo dor. E o médico, às vezes, com esse interesse de não entregar o paciente para aventureiro, às vezes a gente vai conversar, explicar, às vezes ele tem uma certa restrição. E esse programa talvez seja um elo para unir, para cobrir esse vácuo, porque esse vácuo é um vácuo que se chama dor. E dentro desse vácuo eu quero propor a resolver a dor, mas eu entendo o cuidado que o médico tem. E eu quero ser o parceiro dele. Então, é bem Mas eu só não interessante. entendi aí a denominação aventureiro, você não é aventureiro, você é Não, um não. estudioso. Eu sei que eu sou estudioso, mas o medo do médico é entregar o paciente dele para um aventureiro. Então, às vezes, ele tem um certo cuidado. Sim, mas não é. E você fez faculdade, você já tem quantos anos de estudo? Não, mas eu sei, eu estou dizendo que, assim, existe gente chegando Ah, entendi, um para o aventureiro é um médico, desconhecido. um Tá, desconhecido. Então, tá. à medida que a gente vai mostrando a Aí aqui nesse pod, a gente está mostrando as todo o procedimento, todo o processo científico que as coisas vão acontecendo, para eles entenderem que eu não sou esse aventureiro. Então, o programa ele vai servir para, primeiro, ligar esse vácuo que existe entre o médico e o paciente. Uhum. Por quê? Porque o médico muitas vezes está numa correria muito grande, correria, atende aqui, opera ali, é paciente falando da sua dor para ele. E vocês também são especialistas, né? Então ele cura, ele trata da cirurgia e você trata das aderências, cada um no seu quadrado. É isso E aí. ambos são necessários para solucionar a dor do cliente. É isso aí. Esse vácuo ele tem que deixar de existir. E E esse programa ele está fazendo esse papel assim muito legal de mostrar para o médico e para o paciente que essa dor, esse tem vácuo solução. não precisa existir. Tem Legal, solução. que ótimo. E me conta, doutor, sobre a Clínica Oasis. Como foi a sua entrada lá e o que você faz lá e o que eles fazem lá? Qual que é a magia da clínica? Ó, a Clínico Oasis eu coloco como, assim, foi é um privilégio para mim estar lá, e eu acredito que foi Deus que encaminhou para ali. Porque, Uhum. assim, eu fui, lá no momento onde tinha um colega fisioterapeuta que é excepcional, altíssimo nível. Eu falo para ele que ele me inspirou, que é o Luiz Farite, a fazer fisioterapia. Ele me incentivou e me inspirou. Me incentivou pelas palavras e me inspirou pelas atitudes, pelo resultado que eu via lá com ele. Uhum. Então, o que acontece? No momento que ele foi casar, desculpa, a filha dele foi casar, ele acabou me convidando para mim tirar as férias dele. E nesse período que a filha dele casou e ele estava de férias, relaxando um pouquinho, o fundador da clínica acabou falecendo nesse período. E aí precisava de um fisioterapeuta, de um terapeuta. Então ele foi promovido a terapeuta e eu ocupei o espaço que ele ocupava, De fisioterapia lá. de Mas fisioterapia. explica o que é a Clínica Oasis. A Clínica Oasis eu chamo de um spa médico, é um local onde as pessoas que têm muita tensão, que têm muita, assim,
que o seu dia a dia está muito corrido, que ele está no esgotamento. Um burnout. Então ali é um local que ele vai se recuperar. Vai recuperar suas forças, suas energias, vai se conectar com Deus, vai se conectar com a natureza, vai se conectar com outros pacientes E com ele mesmo e também. com ele mesmo, com certeza. Deixa eu dar meu depoimento, então, em relação à clínica. Eu conheço lá, eu já tive os meus 7 dias de clínica. Fica localizado na região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. É um espaço, como ele disse, em meio à natureza. Lá a gente come comida orgânica que eles mesmos plantam. Acredito que 70, 80% do que é servido lá é plantado lá. Não tem carne, são vegetarianos. E, olha, não senti falta nenhuma. Adorei. Comida gostosa. É um local simples, mas com muito amor, com muito carinho, com muito calor humano, sabe? E você tem lá o teu quarto, tem enfermaria, tem o de luxo, tem o de tudo, dependendo do teu bolso, né? É isso aí. E você dorme, come e faz tratamentos de hidroterapia, de argiloterapia, de carvão, de que mais? Tem ginástica, tem espaço para você caminhar e respirar o ar puro, tem tempo para você tomar um sol e colocar o pé no chão. Tem até cachorro que mora lá, que é cachorro, né? Foi adotado. Exato, foram adotados pelo pessoal da clínica e, claro, pelos pacientes também, porque o cachorro dá amor, dá carinho, dá atenção, é bem gostoso. E é um tempo que você vai lá com a água e com a argila, que é a água e a terra, né? Isso. Você consegue se curar, tirar as inflamações, tirar o estresse, com alimentação natural também, né? E tem os doutores que que a gente fala, a minha dor é aqui, a minha dor é ali, o meu problema é esse, o meu problema é aquele, daí cada um vai ter a sua terapia personalizada e você fica durante 6 dias, né? Tem pacotes de tempo, 6 dias, É o 10 mínimo. dias, Isso. tem 13 dias e assim por diante. Para você ir se conectando e se desestressando e se desintoxicando, porque acho que a inflamação é o que mais prejudica o corpo inteiro, né? É verdade. Lembrando que lá tem fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, médico, tem pessoas de várias áreas que a ideia é integrar corpo, tem capelão, corpo, mente, espírito, para o resultado ser um resultado de excelência. Integral, né? Um É resultado completo verdade. 360. É isso. Eu super indico. E eu já conhecia o Dr. Israel de outros carnavais, né? Opa, Já tinha feito assessoria para ele num outro evento que a gente se encontrou. E quando eu encontrei ele de novo lá, eu falei, nossa, que mundo pequeno, né? Que gostoso. show. E agora o doutor tá me tratando, É, né? Tá e solucionando um problema que estava aqui, que eu estava achando que eu estava com uma doença grave e é só um nervinho. É um negocinho que tá ali inflamado, tá doendo, tá ruim, mas ele tá botando os dedinhos lá e tá resolvendo. é isso aí. Ô, Verônica, eu queria, assim, meio que para fechar essa questão da aderência, tem um Por favor. detalhe que é importante para você, espectador, é importante para você entender isso. Eu falei que o colágeno é a cola. Sim. Eu vou dar um exemplo de aderência, como que funciona. Hum. Lembra antigamente que o pessoal pegava uma folha de papel e fazia a tarefa de casa. Uhum. E a professora falava assim, ó, agora você escola essa folha no caderno. E a gente colava e sempre uma folha Uhum. que não estava boa acabava colando ali no meio da que não precisava e virava aquela maçaroca. É mais ou menos isso a aderência, tá? Outro detalhe é o seguinte, o colágeno, ela é uma proteína muito resistente, porém ela é instável. O que é isso, Israel? Instável. Ela é forte, só que com pressão constante ela se quebra fácil. Entendeu? Uhum. Então, só para o telespectador aí, ele entender a terapia. Então, a terapia, como que é feita, Israel? A terapia ela é feita através de manobra mecânica. A gente vai quebrar esse colágeno que é instável e através dessa quebra desse colágeno, o que a gente vai fazer? A gente vai dar funcionalidade para esse tecido. Ele vai voltar a ter
a função que ele tinha antes. Malleabilidade, elasticidade e etc. Isso. Eu não sei como que fala isso, mas vai ser perfusão. Ele vai ser perfundido novamente com as artérias, vasos Entendi. linfáticos. Então, essa perfusão, tanto das veias como a perfusão neuronal também, os neurônios, receptores de dor, de pressão, de tato, de calor, eles vão passar por ali de uma maneira mais fisiológica, mais fluida, e com isso a gente vai, através dessa quebra, a gente vai melhorar todos aqueles fatores que a gente disse que não tinha antes. A aderência altera, que é mecânica, sensibilidade e a vascularização. Que legal, entendi, porque você vai tirar o que estava entupido, que daí vai ter o espaço para a funcionalidade passar ali. Interessante. É isso aí. Gostei mesmo. Gostou? Para a gente fechar, 2 coisas. A primeira, a gente está perto aí do Outubro Rosa, então deixa aí um recado para as mulheres que vão se cuidar, né? Nesse sentido, tem agora. E depois eu queria que você falasse um pouco para mim sobre como seria para você, ou como está sendo para você, né? A gente está tendo aí um espaço, falar sobre isso para um público maior, para que mais pessoas conheçam sobre essa nova técnica que você inventou, sobre isso. Acho que o da mulher você já falou, né? Não precisa dizer. Então vamos falar da parte do Covid. Da sua invenção que você teve lá no Covid para ajudar os covitados. Tá bom. Eu quero falar da mulher bem rapidinho. Tá. Porque assim, qual é o objetivo do Outubro Rosa? Prevenção. Prevenção através de alimento, através de uma série de situações que previne o câncer de mama. Mas o objetivo do Outubro Rosa também é o quê? É detectar possíveis alterações que sejam fáceis de tratar no primeiro estágio. E dessa maneira preservar a vida. Agora, uma vez que detectou e precisou fazer um tratamento, esse tratamento seja cirúrgico, é importante a mulher saber, é importante você, mulher, saber que não é o fim essa dor que você está sentindo. Não é o fim. Pode ter, e essa dor tem solução. Tá pode bom? Amenizar e pode solucionar. Muitas vezes minimiza muito, muitas vezes não. A maior parte das vezes acaba e muitas vezes fica um restício pequenininho, mas muito menos do que você sente hoje. Primeiro. Tá beleza? Então. Eu achei que foi muito clara a sua explicação, doutor. Eu achei que foi bem lógica e faz total sentido para mim que sou leiga, por exemplo. E é importante. Não, a gente não nasceu com dor, não precisa ficar com dor. Então, tem algum problema, vai atrás, que tem solução. Legal. E qual que era o outro? Do Covid. Então, Covid. No período do Covid, essa palavra fibrose é uma coisa que está muito presente na minha vida. Fibrose é praticamente aderência. Uhum. E o que eu pensei? Porque eu tenho um raciocínio mecânico de todo o processo da saúde e doença, tá? Claro. Então, o que eu pensei? Percebi já. Que se ocorre fibrose no pulmão, poderia acontecer no músculo também. Olha só que interessante. E se esse músculo está fibrosado, o que vai impedir? Impedir a expansão da caixa torácica para o ar entrar. Se a caixa torácica não expande, a fibrose lá dentro fica muito mais fácil. E se essa fibrose fica fácil lá dentro, acontece toda aquela mazela que a Covid gerou. E a pergunta era, como que eu posso resolver isso mecanicamente? Então eu pensei, se acontece fibrose no músculo, eu vou liberar essa fibrose muscular e a expansão da caixa torácica vai melhorar. E se a expansão da caixa melhora, vai
quebrar a fibrose lá dentro do pulmão. Aí flui mais o ar, diminui a doença. É isso aí, porque se tá tudo fechadinho lá dentro do pulmão, mas só que não consegue expandir a caixa torácica, Uhum. então ele vai continuar Que quebrado, interessante. fibrosado. Então eu comecei a quebrar esse padrão de fibrose e assim o resultado, gente, foi fantástico, fantástico. E eu costumei dizer para você uma ideia fantástica que me quebrou, porque eu, a princípio, pensei em abrir um consultório lá no centro cívico, e abri, só que um colega meu falou, não, você tem que fazer um curso. Daí eu fui fazer o curso. E aí eu não fiz nenhuma coisa nem outra direito. Me quebrou. Uma pena, uma pena. É isso aí. Mas vai Mas podia ter ajudado muita gente. mas vai curar muita gente, porque Com agora o certeza. pessoal está ouvindo e você vai estar falando isso de grãozinho em grãozinho, a gente chega lá. É isso O aí. importante é que houve o conhecimento, houve a prática, muitas pessoas se resolveram e que você tem aí, tá firme e forte para trabalhar e botar isso para público. Tamo junto. Me fale, doutor, agora, por favor, os teus contatos, o contato lá do Oasis. Antes, tem mais um detalhe que você Hum. falou, sobre a importância de eu estar falando aqui. Por favor. Eu, antes de falar sobre isso, quero te agradecer. Imagina. Muito obrigado, Verônica. Deus abençoe você. E para você, o espectador, eu quero dizer o seguinte: imagina um microfone, você com o microfone na mão, falando da necessidade que as pessoas que você conhece ou que você deseja alcançar têm. Então, esse espaço, ele tem esse objetivo de chegar até aquela pessoa que você não sabe como alcançar. Então, você tem uma dor. Você sabe que as pessoas, os ouvintes, seus amigos, a população tem uma dor, tem uma necessidade. Olha só o que eu falei aqui. Eu falei sobre uma lacuna gigantesca que existe entre paciente e médico. E através desse canal, eu tenho certeza que te alcancei. E você também pode alcançar muito das pessoas que você quer alcançar. Que legal, nossa. E Muito bonito, gostei. é isso aí. Profético? Pois é, não, profético mesmo. Sim. É profético e lógico isso Sim, aqui. com certeza. Adorei. Me quebrou. Ah, Doutor, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo seu brilho. E volte mais. tá ok. Posso só deixar meus contatos? Por favor, o espaço é seu. Ó, Mova Mais Saúde. @Mova Mais Saúde. @Mova Mais Saúde. No Insta, TikTok e Israel Kleina YouTube. E telefone? 41 9 9717 0355. 41 9 9717 0355. Sabe o arroba do Oasis? Não sei. Clínica_Oasis. Aí, ó. E o endereço? Frei Jacinto Govaski, número 707, Almirante Tamandaré. Você atende lá todos os dias? Eu atendo com hora marcada, então a pessoa entra em contato, eu estou abrindo consultório aqui no centro também, então breve vai ter essa opção. E se você tiver necessidade, entre em contato pelo WhatsApp, eu acho que é o caminho mais perto. Sim, tanto para você quanto para o Oasis. E quanto para o nosso ouvinte, Com o certeza. espectador. Com certeza. Muito obrigada. Deus ilumine todo esse teu conhecimento e faça com que as suas mãos possam tocar muitas e muitas e muitas e muitas aderências. Amém. Abraço. Muito obrigada pela sua atenção. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais um outro doutor. Não saia daí, porque hoje é overdose de saúde na veia. Vamos para o patrocinador novamente. Vamos para a agência. Toca.